Olá, boa noite. Começando mais um Reflexões Psiquiátricas ao vivo e a gente está esperando duas moças jovens, brilhantes, que estão me dando a honra de entrevistá-las. Helena já entrou, mais um pouquinho. Olha, Helena, como eu sou amador, mas não brinco em serviço, olha aí, vamos botar um pouquinho da trilha sonora. Ana entrou, esperar mais um minutinho as pessoas entrando. Mônica Salmazo. Na oração que diz a terra. Aliás, a trilha sonora do filme delas é belíssima. Boa noite. Boa noite, Adriano. Mistérios mil que olha, linda. Em terra, quem não... E agora vocês não vão entender nada, mas quem assistiu o filme vai entender. Estamos entrando gente. Ao te ver pela primeira vez, Amado Batista, tem que ver o filme para entender por quê. Uma coisa tomou conta. Voltinho. Com esse olhar meigo de menino. E antes da gente começar, viu, Ana e Helena? Como eu sei que os seus pais são palmeirenses roxos, eu vou colocar aqui um pouquinho do som de um santista roxo. Tipo, fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Aguarda, guerreiro, levanta a cabeça, tudo onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce Vida louca, Mano Brown. Lembra da gente no culto dessa noite, irmão. Eu admiro os crentes. Bom, vamos chamá-las. Tá entrando um monte de gente. Eu tô achando esquisito que tenha só 26 pessoas na live. Tá achando tão esquisito isso? E convidar, já convidei. E agora Ana, Helena. E vai dar. Oi. Eu tô com medo, porque está escrito aqui que Ana e Helena precisam da versão mais recente para poder entrar. Peraí, então, vamos... Então eu vou sair e vou voltar. Não, mas você já está aqui, não precisa sair. O que eu preciso é que a Helena entre. Mas será que a gente precisa da versão mais recente do Instagram? Para poder dividir a tela em três? Será que é isso? Acho que é isso. Melhor você sair, então, vou clicar sair. E entrar. Como eu saio? Só desligar esse X que está aqui em cima, do lado direito da tela. Vou sair, vou atualizar e voltar. Tá bom, tá bom. Enquanto isso, eu vou botar o Amado Batista para vocês. Helena também. Helena, você precisa atualizar. Eu não consigo tê-la aqui. Então, vamos botar o Amado Batista aí. Me fez nascer no peito essa paixão. Essa música chama Princesa. E agora não durmo direito pensando. Vale a pena vocês assistirem o filme, que eu não vou contar porque que essa música é tão relevante. Mônica Salmazo cantando Mortal Loucura. De Deus sagrada, cismar minha vida em atadura. Obrigado, Carla. Desativei selo porque isso daqui é uma atividade benemérita. Ninguém precisa dar dinheiro aqui. Bom, vamos ver se as nossas convidadas atualizaram. Elas saíram, deve estar atualizando. Bom, eu estava mostrando para vocês
algumas das músicas do filme Vida Louca, Mano Brown, Princesa, do Amado Batista. Amado Batista, você viu? Vocês estão tirando sarro de mim, mas precisa assistir o filme para vocês entenderem em que contexto. Mortal Loucura, né? E eu posso, enquanto eu estou enrolando vocês para as moças entrarem, eu posso achar aqui Billie Holiday com Strange Fruit, que também é trilha sonora desse filmaço. Vamos lá. Vocês sabem que Strange Fruit não desativou o que, criatura? Vamos ver. Não, desativou. Desativou o selo. Aqui. Billie Holiday, Strange Fruit. Vamos ver se agora a Tirinha vai entrar aqui. Vamos ver, cadê ela? Ana Peta. Ana Peta, sim. Convidar. E a Helena, olha, acho que agora deu certo. Acho que agora... Oi, agora deu. Deu. Cadê a nossa Oi, médica? agora deu? Aqui. Então vai dar certo. Aê! Consegui. Conseguimos! Eu achei Que que não ia esse ser negócio tão fácil, de hein? imagem, Eu de também. vídeo, vocês não entendem muito. Olha, de Instagram, acho que não mesmo. Escuta, Mas a gente ó, eu me confundo um pouco assim, mas eu vou deixar vocês me dirigirem. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ana Paula Bernardes, que não gosta de ser chamada de Ana, então a Paula Bernardes que nos apresentou. Né? Sim. E ficar muito orgulhoso, eu me sinto muito honrado dessa entrevista. Vocês não me conheciam e estão me concedendo a honra de entrevistar vocês. Um filmaço, não? Filmaço que eu vi também. Otaque, mas depois que a gente divulgou a live e tal, eu descobri que um monte de gente a gente conhece em comum. Muita gente, assim, que te admira e acompanha nosso trabalho, enfim, várias pessoas falaram, ai, que incrível você estar Valtinho, juntos, né, que é nosso tal. amigo, né, seu marido, né? A Ana Ana Maria Ana Maria Prestes, também, hoje. queridíssima. Sim. Orlando esteve aqui já. Ai, que legal. O Aloysio, chefe lá no Infecto, eu falei para ele, falou que, tipo, bom, o pessoal da USP, né, em geral, te conhece muito, enfim. Então, eu costumo perguntar o seguinte, a primeira pergunta que eu faço é para que vocês possam me contar um pouco a trajetória de vocês. Mas se eu fosse o diretor dessa cena, eu diria o seguinte, vamos começar pelo seu Augusto Peta e pela dona Tide. É verdade que vocês cresceram muito tempo assim, escondido, na clandestinidade? Como é que foi essa história? O meu pai e a minha mãe se conheceram ali no ambiente de 68, na PUC, em Campinas. Os dois faziam ciências sociais. E o meu pai participou do congresso da Uni de Biúna, foi preso no congresso da Uni. E eles não viveram na clandestinidade, os dois. A gente tem um casal de tios, uma tia e um tio, que sim viveram na clandestinidade bastante tempo, participaram de um foco de guerrilha no Pará. Não era a guerrilha do Araguaia, mas era um movimento parecido com o da guerrilha do Araguaia. E a gente cresceu, sim, nesse ambiente muito politizado e com essa coisa da luta pela democracia, contra a ditadura. Parte da nossa história, né? Essa redemocratização, a gente nasce, né, nesse período, mas a gente, enfim, sempre ouviu todas as histórias. Um desses nossos tios que mudou de nome, voltou com outro nome,
enfim, várias histórias desse período de tortura. Então, para a gente isso é muito próximo, assim, né? Essas E histórias todas. como eu sou amador, eu esqueci de dizer que a Helena Peter é médica sanitarista, se formou na Santa Casa, tem residência em infecto, tem mestrado em saúde pública e doutorado em medicina preventiva. E você tem um livro que chama Unidade Básica Saúde Pública na TV. A Ana, que vai me permitir te chamar de Tininha, porque todo mundo te chama de Tininha, é formada pela USP em artes cênicas, diretora e produtora de vários trabalhos, co-roteirista do Repare Bem. Você virou uma médica na série Unidade Básica, né? Vocês achavam que... Porque vocês ouviram essa questão da ditadura, vocês são muito meninas, ouviram essa questão da ditadura dos pais, dos tios, das famílias. Vocês acharam que em algum momento da vida vocês teriam que enfrentar novamente uma coisa autoritária, uma coisa temerosa, uma ameaça à democracia? Ah, Não, Não. a gente achava que só ia melhorando, né? Que as coisas iam ficar a melhores. gente achou que ia só melhorar, né? E eu participei de 2 filmes, né? Que é o Repare Bem e o Oswaldão, que são 2 filmes sobre a ditadura. Mas, para mim, era um filme sobre o passado. Era histórico. Era para contar uma história né, que já tinha acontecido, que foi terrível, mas que era uma coisa que, de alguma forma, a gente já estava superando enquanto sociedade, né? E isso não aconteceu. E foi uma coisa muito assim, por ironia do destino, né? Nossos pais moram em Campinas, próximo da escola de cadetes ali do Exército. E aí, no período desses acampamentos, tal, a gente ficou bastante preocupado até, porque voltou esse clima, né? Assim, dessas pessoas defendendo a volta da ditadura, tal. E para quem viveu isso, né? Tipo, meu pai que foi preso, eles que viveram tudo isso, ficar ali próximo ainda de pessoas que estão falando, porque dava para ouvir os discursos, dava para ouvir as coisas. É um negócio muito assim inacreditável. Agressivo, e é agressivo, né? Muito agressivo. Triste, assim. Para quem é positivista e acha que o mundo está sempre melhorando e sempre melhorando, foi um golpe terrível, né? Mas conta pra gente, meninas, conta pra gente como é que surgiu o Quando Falta o Ar. Então, a gente já tinha, a gente tem esse trabalho juntas, né? Esse projeto, enfim, essa criação conjunta que é a série, né? A série Unidade Básica foi criada por nós duas e o Newton Canito, que é um roteirista. E a série, a primeira temporada foi 2016, depois a gente fez uma segunda temporada que estreou 2020, quando começa a pandemia. E aí, quando começa a pandemia, eu já não estava trabalhando dentro de hospital, eu já estava fazendo pesquisas, trabalhando com audiovisual, enfim, escrevi esse livro, eu fui para um outro universo, assim, né, que tem a ver com a medicina, mas não estava na clínica. E estava com um filho muito pequeno dentro de casa, tinha tido filho recentemente, 3 filhos pequenos. E aí, quando começa, me deu um certo desespero, acho que como todo mundo, né? De assim, o que eu vou fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para ajudar. Aí eu começo a conversar com colegas, tenho muitos amigos infectologistas, né? E colegas de faculdade, enfim, professores, sobre como é que tá a situação, como é que tá aí. E muitas amigas se separando dos filhos, porque naquele primeiro momento, né, várias pessoas tiveram que sair de casa, deixar os filhos com as mães, tinham medo da contaminação, enfim, aquele momento terrível que a gente estava vivendo em março de 2020. E eu conversando, eu contando para a Tininha, olha, assim, tá acontecendo isso e tal, falando, gente, esse é um momento muito histórico, esse é um momento que está acontecendo alguma coisa muito grande, né, uma coisa que é inacreditável.
E aí eu começo a gravar essas conversas em casa mesmo, assim, igual a gente está conversando, gravei por Skype, Zoom. Isso foi crescendo, a gente começou, não, precisa ver alguém que está não só na UTI, mas na atenção primária, como é que está? Locais mais afastados, região norte, região nordeste, a gente começou a mapear, assim, e fazer essas entrevistas caseiras e percebeu que tinha uma potência, mas que a gente precisava ir até alguns lugares, porque só conversar assim não dava conta, né, de captar tudo que estava acontecendo. Então, quando chega setembro, que melhora um pouco, a gente achou que já tinha passado o pior, né? Em setembro de 2020, a gente vai para esses lugares, a gente foi para 5 lugares, 5 diferentes regiões do país, aí filmar essas profissionais. A gente está vivendo uma época onde os caras estão meio psicóticos, né? Estão esperando algum sinal do universo, algum sinal oculto. O fato da produtora chamar paranoide não tem nada a ver comigo, né? Tem nada a ver com psiquiatria, né? Não. Preciso interpretar. Como é que vocês escolheram? Olha, é muito difícil fazer essa live sem falar do filme e em algum momento dar um spoiler. Mas como não é uma história, né? Ninguém vai... Tem que ver o filme. Né? Não, pode Como é que falar. vocês Sim, escolheram? Vocês foram para o Morro da Conceição, em Pernambuco, foram para um presídio, foram ver populações ribeirinhas, tem o nosso HC aí, tem Manaus. Como é que vocês escolheram? Nós vamos filmar aqui. Esse negócio do necrotério em Manaus, vamos filmar aqui. Como foi pensado isso? A partir dessas entrevistas que a Helena gravou, a gente começou a assistir e a descobrir essas personagens que estão no filme, né? Que são mulheres extraordinárias, assim, né? De uma qualidade humana, de um potencial, de uma força que nós ficamos apaixonadas por elas, assim, pela força delas, pelo trabalho delas. E aí, pensando nessa diversidade, tanto de regiões do país, quanto de níveis do sistema, de formas de atendimento do SUS, todas são trabalhadoras do SUS, né? Todas são mulheres. A partir daí, a gente começou a conversar com elas e criar esse canal para ir até esses locais, para filmar. E, por exemplo, no necrotério em Manaus, como é que foi isso? Em Manaus, tem uma coisa diferente de todos os outros lugares, porque Manaus foi aquele período que Manaus fechou praticamente. Ninguém entrava, ninguém saía, era um período de crítico total, né? Foi quando explodiu Manaus. E aí a gente, com gente que estava em Manaus, com profissionais em Manaus, a gente filmou remotamente. A gente ficava aqui em São Paulo conversando com eles e filmando os lugares, porque eram profissionais que já estavam lá. Para a gente não colocar ninguém em risco e a gente não, enfim, não estar em risco também, a gente é o único lugar que a gente não esteve presente. E no presídio, por quê? Porque o presídio a gente encontra a Andréia Beatriz, que é uma médica incrível, que trabalha já há muitos anos nesse mesmo lugar. Então, comecei a entrevistá-la em casa e ela relatando a situação que estava lá. E por conta dela demonstrar muito, a gente queria achar muito esses profissionais que estavam nesse atendimento de linha de frente, mas que traziam essa outra forma de cuidar de alguma forma, né? Então, a Andréia, ela é uma médica que trabalha num presídio e que coloca racionais para os pacientes ouvirem, que toca nos pacientes, que tem uma relação muito forte com os internos, assim, ela acredita muito nesse trabalho que ela faz. Então, acho que ela lá foi muito por ela mesmo, né? A gente se encantou pelo trabalho dela e a gente achava interessante isso, que tivesse alguém de unidade de terapia intensiva, de atenção primária, de um presídio, de comunidades ribeirinhas, para a gente mostrar a diversidade de regiões, mas também de formas de atendimento, níveis de atenção do SUS, né? E aí foi incrível, assim, esse encontro com o André, acho que foi um dos mais...
pelo menos para mim, os outros ambientes eram ambientes que eu conhecia mais. Eu fiz Infectos no HC, então eu tinha muita relação com a UTI do HC, com a Ró, que é a médica-chefe. Atenção primária, eu trabalhei em atenção primária, foi daí que surge a unidade básica. Comunidade ribeirinha, pela Infecto, a gente faz muito. Eu fiquei vários meses em Santarém, porque a USP tem um núcleo, então já tinha trabalhado em lugares assim, mas presídio foi a primeira vez, assim, né? Acho que foi o lugar mais impactante e que depois do filme pronto, inclusive, a gente voltou para mostrar. Então, enfim, teve várias fases, assim, de muita relação muito interessante com a Andrea, né, principalmente. E acho que tem uma coisa que é assim, a gente tinha muitas imagens da pandemia pela mídia, pela TV, né? A pandemia foi filmada, né? Você tinha imagens de fora do Brasil, de dentro do Brasil, enfim. Mas as imagens, na maior parte das vezes, eram imagens de UTI, de hospitais, né? E a gente queria buscar outras imagens. Porque esse trabalho já estava sendo feito. A gente ficou pensando no que a gente pode contribuir, que outras possibilidades de memória da pandemia a gente pode buscar realizar. Então, ir lá na população ribeirinha no Pará, ir ao presídio em Salvador, também são espaços que não estavam sendo vistos, né? E que a gente achava que era importante ter a memória desse trabalho, que é um trabalho... É muito impactante, assim, como no meio de tanta diversidade, de tanto sofrimento, essas profissionais encontram um lugar de ternura, de sensibilidade, de acolhimento. Isso, para mim, para a gente é o mais forte, assim, de ter presenciado esse E acho trabalho. que duas coisas que me chamaram a atenção é muito aquela história a história. É muito aquele olhar da nova história, do Jacques Le Goff, etc. A história é do homem comum. A história não é dos grandes personagens da história. Então, vocês fizeram um documentário onde não tem aquela coisa do professor dar uma entrevista, aí o médico que dá uma entrevista. Não tem isso. E não tem também aquela coisa de Grey's Anatomy. Todo mundo correndo, cardioversão. Não é essa a proposta, né, do filme? Eu acho que a gente já vem uma discussão desde a unidade básica assim, eu como médico, eu sempre senti muito de que a gente não conseguia, as representações do universo da saúde eram representações muito estereotipadas. Então, as séries médicas norte-americanas, por exemplo, são muito isso, né? Ou é emergência, sala de emergência, vai morrer, não vai morrer, tal, adrenalina. Ou é uma coisa de uma investigação, como se fosse um crime, né? Que você tem que achar as pistas. E na área da saúde, a gente sabe que o trabalho, claro que tem casos raros, que você tem que achar as pistas, tem emergência, mas não é isso o principal, né? Não é isso o dia a dia de quem trabalha, geralmente, com saúde, né? Então, a gente, na série, já busca captar um outro universo que é a atenção primária e uma outra forma de cuidado em saúde, né? Que a gente discute uma outra forma da relação do processo saúde-doença-cuidado. Quando a gente começa a fazer o documentário, então já vem com essa ideia e somado a isso, um pouco o que a Tininha já falou, o jornalismo estava fazendo já muitas imagens e muitas entrevistas. Você ligava o Jornal Nacional, é ministro, é não sei o quê, é professor, é especialista, todo mundo que entende de Covid, que entende de epidemiologia, Então, isso não traria, acho que, nada novo, né? Não traria nenhum olhar diferente. Então, o que a gente conversava muito a gente precisa de um outro tempo, sabe? Eu acho que o que o nosso filme tenta captar um pouco é esse outro, tanto é que as cenas são longas, né? As cenas são intensas, é um banho no leito que você fica lá dando banho junto com as enfermeiras, a câmera tá ali perto da pele, da água, para captar mais essa coisa sensorial, que é o trabalho com o corpo, com a saúde, com as relações, do que filme de ação, né? Que é vai, corta, não sei o que, tal, cenas rápidas. Então, isso eu acho que é um ponto principal. Assim, a gente sempre conversou muito sobre a questão desse tempo, que seria um outro tempo para mostrar um outro tempo e dimensão do cuidado em saúde. Eu já entrevistei aqui duas colegas de vocês, a Moara Passoni e a Paula Kim. E agora vocês.
Além do que, este filme é um filme, mas é um filme feminino, eu posso dizer isso? Tem muitas mulheres, a maior parte das trabalhadoras do SUS são mulheres. Tem um olhar feminino nesse filme? Eu acho que tem. Eu acho que pelo fato de serem diretoras mulheres, eu acho que tem. Acho que tem essa coisa das profissionais serem mulheres, e porque elas são mesmo. A gente não ficou fugindo dos homens, não. De fato, a maioria dessas trabalhadoras são mulheres, né? Mas eu acho que tem também esse olhar. Acho que essa sensorialidade, essa busca dessa delicadeza, eu acho que tem um lugar que é um olhar feminino, sim. Acho que a gente buscou isso, né? Acho que a gente buscou se aproximar delas, estar junto com elas. É um filme sobre elas, né? Então, eu acho que tem. Vou repetir, tem, o filme é Quando Falta o Ar. Aliás, antes de perguntarem, quando é que vai estar em cartaz aí para as pessoas assistirem? Olha, uma notícia novíssima, acabou de sair. Dia 9 de março. 9 de março no cinema? 9 de março nos cinemas, sim. A gente vai divulgar todos os locais, mas são 12 cidades. Então, o lançamento nacional do filme é 9 de março, que é no mês da mulher. E olha, eu posso dizer assim, de maneira absolutamente peito aberto, emocionado, que é um filme único, é um filme urgente, é um filme inesquecível, né? E é um filme imperdível. Tem que ver. Tem que ver o filme dessas moças. Eu fiquei muito comovido. Aliás, em alguns momentos, quando vocês estavam filmando, eu teve que parar, porque alguém ficou comovido de ver aquela batalha campal contra o inimigo poderoso, e parece um Dom Quixote ali sozinho, ou uma senhora Quixote ali sozinha, brigando. Vocês ficaram comovidos em algum momento? Eu fiquei o tempo inteiro. Eu tinha uma coisa que, assim, tudo me comove, mas de alguma forma eu já tenho uma proximidade com esse espaço, né? Então, para mim, entrar numa UTI já é alguma coisa que eu já fiz outras vezes, tal. A equipe, a Ana, o Léo, que era o diretor de fotografia, nunca entraram, quer dizer, não tinham isso, nem com o hospital, nem com nada. Foi uma vez ou outra visitar alguém, mas não é um lugar, né? Então, o tempo todo a gente tinha que ficar administrando um pouco isso, porque também se emociona demais, uma hora ela começou a chorar demais, falou, sai um pouco, sabe? Não, porque também a gente não podia atrapalhar os lugares, né? A gente estava ali, a gente tinha que fazer uma coisa muito discreta, muito... Então, em vários momentos, por exemplo, TI Covid, a gente pôde ficar pouquíssimas horas. Eles liberaram 3 horas, e porque eu era médica... Então, eu entrei, a Ana ficou na porta com o vídeo assiste, a gente tinha toda uma logística, porque era o TI Covid, no momento que não tinha vacina, né? Então, também estava em risco, digamos assim. E eu me senti um pouco responsável também, porque se alguém pega Covid aqui, foi uma situação muito difícil. Mas, então, a gente tentava administrar, mas, claro, era muita emoção, né? Sempre, todas as cenas eram de muita emoção, assim. Tinha uma coisa assim, né? Primeiro, eu era daquelas que estava em casa lavando as coisas, né? Então, ela morria de... Eu era aquela pessoa. Eu era aquela pessoa que ficava lavando supermercado, né? O ovo, o tomate, supermercado, aquele negócio. E aí, quando a gente decidiu que ia filmar, aí é muito louco, porque alguma coisa dentro da sua cabeça muda. Vira uma missão, vira uma outra coisa. Falei, a gente está vivendo um momento histórico, é meu papel ajudar na construção da memória para que outras gerações possam ver isso. Então, a gente vai. E aí tinha uma coisa que eu acho que é um pouco do teatro também, que é a minha escola, assim, a gente se reunia antes de entrar nos locais, fazia uma roda e respirava junto e pensava, olha, a gente está entrando num lugar de sofrer, que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão trabalhando. Então, a gente tem que ter um respeito profundo por essas pessoas. Então, toda a nossa
nossa colocação nesses lugares eram de profundo respeito, assim, de silêncio, de cuidar da energia, de estar lá para ajudar, para dar força. Então, tinha uma coisa assim. Mas tinha momentos, por exemplo, na hora que você falou do Amado Batista, que o seu Firmino pede aquela música e os profissionais colocam dentro da UTI a música para ele, ele começa a lembrar. Enfim, a mulher dele que tinha morrido e aquela música. Eu tava assim, ó, em prantos. Eu também Então, chorei assim, né? muito nesse momento. No... Mas aí você respira, você fala, vamos lá e vamos embora, né? Mas, assim, tudo pra gente, assim, toda a equipe ficava comovida o tempo todo, mas sempre tentando controlar para estar como força de suporte, né? Não causar nenhum tipo de problema, né, de Se interferência. você chorar demais, vira catarse, não vira obra de arte, não é? É. E a gente tentou o tempo todo fugir desse lugar do melodrama, assim, no filme, né? A gente tenta buscar uma outra sensibilidade, né? Um outro lugar, né? Então, era sempre esse... Porque era fácil também, como eram situações muito difíceis, muito tristes, a gente, em algum momento na montagem, e aí esse também é um lugar assim, que o Paulo Celestino, que foi o montador e assinou o roteiro com a gente, eu acho que a montagem foi um momento que o filme surgiu, né? Porque a gente filmou em vários lugares, mas a gente podia ter montado de várias maneiras, podia ter montado o mesmo lugar, o começo, depois vai para outro lugar. E a gente foi percebendo que não, que as coisas tinham relação. Então, uma cena vai puxando a outra, que é de outro lugar, né? Então, a relação com a água, por exemplo. Tem várias cenas. É a lavanderia, é o banho, aí é depois aqueles agentes ensinando a lavar a mão, depois a Andréia lavando a mão do interno. Enfim, eram outras... A gente foi descobrindo uma outra maneira Outras de conexões, né? conexões. A gente fez algumas tentativas que a gente já colocava, por exemplo, essa música da Mônica, que é uma música super... que acompanhou a nossa filmagem inteira, porque a partir dela, a gente, antes de filmar, já ouvia e depois ficou ouvindo durante as filmagens. Mas pôr no filme, no meio do filme, trazia uma coisa de mais drama. Você fica chorando, você podia ficar chorando o filme inteiro. A gente não queria isso também. A gente queria que tivesse a emoção da coisa, mas que você mantivesse um acompanhamento daquele filme. As músicas são músicas que surgem da cena, né? Então, Uma trilha diegética, né? Todas as músicas entram porque elas estão estavam lá. na... Né? A Holiday, a Andrea, a gente estava lá, ela colocou Billie Holiday pra gente ouvir lá, né? Então a gente deixou a Mônica bem pro fim, é o último momento, digamos, que já acabou o filme, né? Porque a gente quis fugir um pouco, a gente queria que fosse uma outra maneira, né, de contar, que não caísse só no melodrama, assim, ficar chorando, ficar, oh meu Deus, tudo é triste, né? Porque, na verdade, elas não são assim, né? É. Elas estão lá encontrando uma alegria naquilo de alguma forma, a beleza daquilo. E é triste, mas é bonito, porque tem uma sensibilidade. Então, é difícil, mas é essa a nossa busca, né? Eu sou naif em cinema, então posso perguntar qualquer coisa. Eu acho que o que vocês fizeram com a música, assim, não é Lars von Trier, que não tem música nenhuma, né? Seco. Mas também vocês não apelaram para uma música que fizesse o espectador chorar claramente, né? Não se aliaram a essa coisa mais fácil de resposta, não é isso? Sim, é isso. A música, ela entra... Ela não entra para reforçar, né? Para pesar um sentimento, né? Ela entra... Porque o Amado Batista, quando ele entra, ele não entra exatamente triste, né? Ele entra na contradição ali, que é um senhor que, na verdade, ele está buscando uma vida, ele está buscando voltar. E ele dança depois que ele escuta o Amado Batista, né? Então, é nessa contradição, né?
nessa coisa que tem ao mesmo tempo, e do Brasil, né? Que o Brasil é uma coisa muito impressionante, né? O povo brasileiro, assim, eu acho que o filme fala muito disso também, né? No meio daquele caos tem uma busca de uma vida, de uma alegria, de alguma coisa que E a coloca a relação, gente para frente, né? porque uma coisa que aparece muito no nosso filme é isso, são as imagens, né? A religião de uma forma, eu acho que está em todo lugar. Se você está no HC, você tem uma capela que as pessoas vão rezar. Você entra na casa das pessoas, tem várias imagens. Você vai no presídio, tem culto da igreja evangélica. Você sabe, são vários elementos que não foi uma coisa que a gente necessariamente vamos pegar esses. Isso foi surgindo, emergindo das imagens, porque é isso, o povo brasileiro é muito religioso, né? Está presente em todos os lugares Ali mesmo. no presídio, aquele momento que eles ficam quase que rezando, né? Orando junto, dentro das celas, né? É uma coisa que aconteceu, a gente E é um presenciou. graças a Deus o tempo todo, né? É, Graças a Deus. Antes graças a de ver o Deus. filme, eu falei, bom, quando falta o ar, vão mostrar aquela cena daquele genocida psicopata imitando alguém faltando ar, né? Mas depois eu vi que vocês não se renderam novamente a uma coisa fácil, não foram panfletárias, né? Vocês falaram do SUS no início, do final, deixaram essa sensação de que as pessoas estão abandonadas, mas não pesaram a mão demais. É isso mesmo? Quer dizer, não vou mostrar algo tão óbvio quanto um genocida fingindo que está faltando ar. O filme fala por si? A gente achou que, primeiro, assim, essas imagens também já foram muito exploradas, as pessoas já estavam vendo, né? Isso foi o tempo todo mostrado. Que o foco a gente queria dar para as outras pessoas. Então, a gente fala muito isso. Enquanto tinha um governo da morte, a gente quer ver quem está defendendo a vida. Então, vamos mostrar as pessoas que estavam defendendo a vida naquele momento. Ao mesmo tempo, eu acho que tem posicionamento, né? Eu acho que o filme deixa claro, tem o final que fala todas as barbaridades cometidas pelo governo Bolsonaro, todas as culpas. Então, não é também que a gente não vamos... Claro que tem posição, né? Eu acho que é um filme político, mas sem cair no que é um chavão do que é um filme político, quer ficar fazendo discurso o tempo todo, quer ficar entrevistando gente que quer falar o tempo todo o que pensa, enfim, a gente foi para esse outro lugar, que é vamos mostrar quem está fazendo na ponta mesmo, atendendo as pessoas, cuidando das pessoas, e isso acho que fica, todo mundo acho que de alguma forma, nesse momento, não tem como não lembrar, né, do que estava por trás do ponto de vista político, né? Acho que tem essa coisa assim, um filme é sempre um recorte, né? Você tem que fazer opções. E a gente começa o filme com o Camus, né? Quando escreve A Peste, diz no meio de grandes tragédias, há mais coisas a se admirar nos seres humanos do que a se desprezar. É sobre isso que a gente queria falar, né? Bolsonaro é desprezível, assim, é o pior, acho. Pior do ser humano, assim, mas tem essas pessoas que no meio dessa tragédia conseguiram fazer o seu trabalho e dar o melhor de si. E a gente responsabiliza o Bolsonaro, mas a gente quer falar dessas pessoas. Na abertura, essas meninas colocam isso, uma frase da Peste, que diz que em grandes flagelos há mais coisas de se admirar do que se desprezar. E tem uma outra frase da Peste, eu fiz um comentário há algum tempo da Peste, que é: a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade. Isso fala do filme de vocês. Né? Nenhuma das pessoas que vocês seguiram em algum momento ficou assim revoltada, mal, se sentindo... Eu estou abandonada. Eu estou abandonada pelo Estado brasileiro, eu estou abandonada pelo governo brasileiro. Nenhuma delas se deu conta de que estavam abandonadas nessa batalha? Todas elas tinham muita consciência dessa situação. Todas. A Rafaela, no final, a Rafaela, que é a médica do Morro da Conceição, né?
ela fala, mas nós somos o SUS, né? Eles não vão, não são eles que vão dizer o que a gente vai fazer aqui. E ela está falando do Bolsonaro, do governo, né? Desse abandono. A coragem tem que ficar em cima do medo, né? Eu não posso largar, as pessoas precisam de mim aqui. Agora, durante as entrevistas, que são muitas pessoas, são várias horas, que a gente nem usou, na verdade, essas entrevistas. É um material que até, inclusive, eu acho que depois a gente tem que fazer outras coisas, porque é um material riquíssimo. Tem colegas, tal, que se afastaram, que entraram em depressão, continuaram. Isso você, óbvio que deve ter visto bastante também. Mas a gente teve pessoas que, não, eu vou pedir licença, pânico, enfim, né? Várias situações. Mas a gente optou por seguir essas que estavam ali conseguindo de alguma forma. Eu acho que elas trazem, sabe, tá? Que não sei, é uma coisa que a gente ficou pensando, conversando também. Elas trazem uma ancestralidade, assim, no próprio cuidado, sabe? A Rola, ela tá numa UTI, mas ela tem um outro tempo, parece, com aquilo, para falar com o paciente, para conversar com o paciente, mesmo que tá inconsciente. A Andrea traz esse outro lugar, né, de matriz africana, que ela mesma fala, do que ela traz para aquele cuidado das Ela tem uma consciência do papel dela naquele presídio, assim, do muito papel dela como médica negra. né? A Eli, que é a médica indígena, né, que fala, conversei com o meu xamã, eu trago, porque em algum momento, isso eu ouvi de alguns médicos mais fechados na biomedicina, digamos assim, de que, então trazem coisas que não são científicas, utilizam coisas, e eu acho que não é isso. Acho que não tem nada de anticientífico ali, né? Eu acho que é uma ancestralidade, eu acho que é trazer para o cuidado elementos que fortalecem o que elas são e a relação com os pacientes, assim. Eu aprendi muito com elas, assim, eu acho, sabe? Na própria clínica mesmo. Bom, a dona... Agora, a Eli, que é essa médica indígena, né, do filme, que fala que teve que escolher que paciente colocar o oxigênio e que perdeu o pai e o avô na aldeia por Covid. Isso foi, inclusive, depois que a gente filmou com ela. Ela viveu situações terríveis. Mas ela não tem uma firmeza assim no trabalho dela, no papel dela como médica indígena, né? Bom, a dona Tide já entrou aí beijando as filhas, dizendo que elas são lindas e maravilhosas. Nossa, muito e Renata suspeita, Peta, né? quem é? Quantas Nossa irmãs irmã. vocês são? Nossa irmã caçula. Nossa irmã caçula, ela é psicóloga. Ela é incrível. São 4, né? Nós 3 meninas e um homem. Gustavo. Uma outra coisa que me intrigou foi assim: vocês entraram na casa onde tinha uma pessoa, pessoas mortas, etc. Tem uma hora que vocês perguntam assim: eu vou mostrar isso ou não vou mostrar isso? Isso é chocante demais, mas eu preciso mostrar. Um morto sendo retirado, vários corpos. O que eu decido mostrar, o que eu acho que vai além da sensibilidade das pessoas? Como é que a gente define isso? É super delicado. Eu acho que tem uma coisa que primeiro, não expor ninguém. Todas as pessoas que estarem ali autorizaram, né? Estarem ali. Ou a gente aparecem, né? Ou não aparece, a gente... não aparece, o rosto não quando aparece. A pessoa não tem a possibilidade de decidir, elas não aparecem, né? Então, não aparecem, a gente preserva a identidade das pessoas. E essa questão de, por exemplo, dos corpos, né? Mesmo daquela marca para o necrotério, que começa no início do filme. Essa coisa da morte, né? De como mostrar a morte, né? É muito delicado
Então a gente conversou muito sobre isso, mas ao mesmo tempo tem coisas que são necessárias de serem mostradas porque eu acho que é história. Você saber que tiveram pessoas no Brasil que morreram em casa porque não tinha oxigênio, talvez só contar não tenha a mesma força que uma imagem, né? Eu acho que a gente estava vendo muita imagem, né? Que é aquilo que a gente já falou. Acho que o jornalismo já trazia muita imagem. Então, também não querer usar nada, nenhuma imagem, de nenhuma forma, acho que é isso, não contava a verdadeira história. Agora, teve coisas, a gente tem imagens que a gente filmou que a gente não usou. Que a gente não Por usou. isso que você fala, o tempo todo a gente pensava, vale ou não? Isso contribui ou não? Isso é só para mostrar uma coisa mais espetacular, não sei o quê, sai, não entra. Né? A parada, a gente falava que era importante mostrar, porque principalmente pela função ali daquela médica, né? Porque a gente queria mostrar um procedimento que acontece o tempo todo e como ela, de alguma forma, é a reação dela. Você vê que a câmera vai para ela, né? Para o olhar dela depois da. A gente não ficou filmando lá se ele morreu ou não morreu, a cara do paciente, entubado, o rosto, né? Ele aparece o tórax, porque é o movimento da mão. Então, tudo é muito. Pensou muito a respeito de cada cena para assim, na medida do. A gente precisa comunicar, mostrar o quão grave, o quão forte, o que significa um trabalho de um profissional de saúde e, ao mesmo tempo, não ser uma coisa espetaculosa, né? Assim. Tem um momento, inclusive, nessa cena dessa morte em casa, né? Que um dos agentes funerários, ele fala, vocês querem entrar? E aí a gente não entra, a gente filma de fora, né? Então, Ele fala próximo, tá? Né? a câmera fica fora, né? A câmera fica na janela. Então, o tempo todo é um lugar assim. É necessário que isso seja mostrado de alguma forma? É necessário, mas como ele pode ser mostrado de uma forma que seja respeitosa, que seja delicada, que seja, né? Então, mas essa era uma discussão, um dilema constante. O doutora Helena e doutora Tininha, que faz papel de médica, vou fazer uma pergunta médica agora. Macaxeira faz mal? Não é linda? É linda essa cena, Isso, né? isso tem a ver com fake news? Vocês toparam muito com fake news? O que era isso? Sim, sim, muito fake news. Inclusive, no Morro da Conceição tinha como era, Helena? Os médicos que... Tinha um grupo Cloroquina. médicos do bem, uma coisa assim que estava. Médicos do bem. Ah, sim, é um grupo de médicos, né? Tem uns 10 mil, é uma sociedade de médicos. Médicos do bem, né? É, né? Eles estavam. Quando a gente chegou, eles não estavam mais, mas eles tinham ficado numa igreja perto e os pacientes chegavam o tempo todo pedindo cloroquina. O tempo todo, como que você não vai me dar? Então tinha briga com os profissionais. Essas coisas serviram muito para a gente de base, um lugar que a gente colocou no roteiro de unidade básica, porque a unidade básica a gente gravou a terceira temporada. Agora em dezembro. E a terceira temporada é sobre a pandemia. Todos os casos são sobre a pandemia, na atenção primária, né? Então, muito dessas histórias que a gente não conseguiu contar no documentário, a gente trouxe para a ficção. Viraram ficção. De fake news, de cloroquina, dessas coisas todas. Essa cena da macaxeira faz mal, vocês vão assistir e é muito bonita, né? A religiosidade do brasileiro ajuda ou atrapalha nessa hora? Eu acho bonito quando a Andrea ela fala que quando para ela os pacientes trazem a sua religiosidade para o processo de cuidado, isso é uma coisa que pode ser muito boa. Então, eu acho que depende, assim. Eu acho que é importante trazer, porque se você só ignora, né? Quer dizer, a pessoa tem uma crença, você simplesmente
fala, não me interessa, isso aqui eu não acredito e acabou, eu acho que não resolve. Ao mesmo tempo, é bom você ir construindo um processo de cuidado que vá revelando, vai tentando construir um certo aprendizado daquilo que a ciência tem como as coisas que são comprovadas, né, cientificamente, enfim, é complexo, mas eu acho que só ter uma postura. Inclusive, tem um episódio de unidade básica que o paciente, o pastor fala que ele se curou de HIV. A doutora Laura faz o diagnóstico de Sim, HIV senhora. Doutora Laura, sou eu. e ele volta falando: não, doutor, eu tô curado, meu pastor curou, tal. E aí o episódio discute justamente isso. A Laura, que é a Tininha, ela fala: meu Deus, sabe, eu só acredito na ciência, vocês são loucos, vocês são fanáticos, trata os pacientes, fica brava, Louca lá. fica louca. E o doutor Paulo, que é um outro médico, que é o Caco Ciocra que faz, que é um médico que já trabalha há muito tempo na comunidade, que conhece as pessoas, que é um médico de família, assim, mas ele fala: não, nós temos que conversar, aí vai conversar com o pastor, convence o pastor, conversa com as pessoas. Então, eu acho que é um episódio interessante para mostrar que precisa saber lidar com isso, né? Mas o que você acha? Eu acho que existe uma religião inclusiva que é da guarida a todas as crenças. Existe uma religião exclusiva, que é uma religião que se diz única e messiânica. E aí ela não admite, ela destrói, ela vira uma seita que briga com tudo, briga com a ciência, briga com as outras religiões. Uma religião inclusiva é uma religião que traz todos muito mais para perto, né? E, infelizmente, a gente vê muito isso no Brasil hoje. Já que você me sacaneou, eu vou te perguntar, Helena, você aprendeu alguma coisa com esse filme? Você que estudou, você trabalha com saúde pública, você tem mestrado, doutorado, você aprendeu alguma coisa, não necessariamente do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista emocional com esse filme? Nossa, demais. Demais. Eu não sei nem dizer o quanto, assim. Foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu já vivi, que eu acho de maior aprendizado, né? Porque são pessoas muito interessantes, mulheres, principalmente mulheres muito fortes, que estão no cuidado, na linha de frente, e são regiões muito diferentes do país, então cada lugar que você vai, sabe, para mim, quando eu vou, né, de Salvador, vou para Recife, são tantos aprendizados, né? Tem uma coisa da cultura brasileira tão forte, assim, que você começa a repensar várias coisas do seu próprio mundo, da sua própria jeito de ser, de estar. Então, eu acho que é reflexão o tempo todo, assim. E é muito bonito. Eu acho a arte muito, né? Eu acabei me apaixonando por isso, porque eu sentia um pouco isso, que só como médica não dava conta, de alguma forma, de expressar tudo que a gente vive, né, ali. Como o trabalho em saúde é um trabalho muito humano, né, que lida com a vida, com a morte, com o nascimento, com as coisas mais importantes da nossa existência, assim, e como a arte consegue, de alguma forma, trazer essa, sabe, transcender o que a gente vive ali, né? Só como profissional de saúde. Então, demais. Eu acho que a gente viveu esses anos de cultura. Eu lembro sempre do Goebbels, que dizia que quando eu ouço falar em cultura, eu saco a minha arma, né? Como é que vocês conseguiram financiamento para o filme? Foi tranquilo? A gente apresentou um projeto para o Todos pela Saúde, que era uma iniciativa do Itaú, né, no período ali da pandemia, que tinha o Drauzio Varela, o Gonçalo Vecina, e outros médicos que coordenavam o conselho. E nesse sentido de que nosso objetivo era construir essa memória, ajudar na construção da memória desse momento.
E aí esse projeto foi aprovado e a gente conseguiu realizar. O que foi muito importante, porque nesse momento do país a gente não conseguiria realizar É. através de nenhuma forma governamental, de nenhum apoio, né? Enfim, não seria possível um filme como esse, né? Vamos torcer para que o Gonzalo não esteja vendo, né? Porque senão ele vai ficar muito cheio de si, mas ele é o gordinho mais bonito desse país, não é? Um amigo muito querido. Vocês temeram alguma reação negativa do filme? Quer dizer, aqueles chiitas na porta do cinema, aqueles chiitas brigando com vocês, dizendo que o filme era, sei lá, era contra o governo. Vocês tiveram alguma reação negativa desse povo, hein? Ainda não, mas é que agora que a gente vai mostrar o filme, né? Na verdade, o filme ele foi Mas exibido ele ganhou um poucas vezes, festival, né? né? Tudo verdade, não foi? A gente exibiu no É Tudo Verdade, e só no Brasil. Ah, e no festival, no festival em Florianópolis, o FAM, que também ganhou um prêmio no Festival de Florianópolis e no Panorama em Salvador. A gente exibiu em 3 festivais, mas agora que a gente vai exibir No mais cinema. nos cinemas para mais gente assistir, depois vai para alguma plataforma. Então acho que as reações vão começar O agora. meio, o meio de cinema é muito machista? Na verdade, assim, eu acho que tem algumas funções, são funções que ainda as mulheres estão criando espaço, né? Por exemplo, na direção, né? Na direção de fotografia também. Tem algumas funções que ainda as mulheres precisam abrir muito espaço ainda. Então, acho que como o resto da sociedade, né? Posições que são posições de mais comando são posições que são geralmente destinadas aos homens, né? Então, para a gente, por exemplo, foi muito importante ganhar o É Tudo Verdade, e nessa função de diretoras, né? Vocês Sendo 2 mulheres. fizeram várias exibições, foi em Nova York, Boston, Los Angeles, e aliás, muito obrigado. O link que você me passou para assistir o filme, podemos preparar para essa entrevista. Ao final, tem uma entrevista do Wagner Moura com Helena, né? Isso foi uma forma de divulgar o filme, porque imagino que os caras que têm muito dinheiro, eles fazem isso de maneira muito maciça. Vocês tiveram que fazer isso na raça, foi assim? Foi. A gente É Tudo Verdade, e aí a gente apareceu nessa primeira lista dos possíveis indicados ao Oscar, né? Que eram 144 filmes. E aí o trabalho as pessoas que são os membros da academia precisam ver o seu filme. Porque como são muitos filmes, às vezes eles não conseguem assistir todos. Então, tudo que você puder fazer nos Estados Unidos de exibição, de debate, a gente tinha que fazer, mas é um tempo super curto também, que foi aquele outubro, novembro, tinha que fazer, eu fiquei lá uns 12 dias, uma coisa atrás da outra. E aí o Wagner Moura, que foi incrível, assim, porque ele assistiu o filme e ele adorou o filme, ele ficou super emocionado e tal. E aí a gente fez esse debate, que era dentro de um teatro, de um cinema da academia lá do Oscar, em Los Angeles. Fez essa conversa sobre o filme. Isso foi super legal, né? Agora, como você falou, quando eu cheguei lá, a gente já tem dimensão do que é o Oscar, é uma coisa muito grande, mas quando eu cheguei em Los Angeles, que eu tive a dimensão de que tinham documentários que só para essa fase da campanha são 7 milhões de dólares investidos. Então é um negócio assim, jantar no Central Park para 500 pessoas, sabe? É uma coisa que a gente ali, assim, fazendo o que deu, né? A gente foi para lá, fez as exibições. Mas eu acho que o que foi mais legal desse negócio do Oscar foi o que a gente conseguiu também movimentar aqui, né? Porque aí começou uma coisa do SUS no Oscar, as hashtags voluntariamente. Você mesmo, uma pessoa que... Você mesmo foi uma pessoa que participou. Postou a plaquinha. Então isso emocionava muito a gente. Foi uma coisa que a gente não imaginava que ia ter essa dimensão. Porque as pessoas começaram a participar e postar e falar e tal.
Mas realmente o Oscar é uma coisa assim muito, é uma indústria, né? É uma coisa para a indústria. Então tem documentário que é da Netflix, que é da HBO, essas empresas patrocinam a campanha. A gente O não tinha anúncio isso. oficial é agora, não é? Dia 24? É. Dos 5, né? Que vão anunciar os E, 15, agora e eles anunciam você os não pagou 5. É. caviar nem foie gras para ninguém, né? Você não tinha essa bala na agulha. Aí seguiu, viu? Agora, é muito impactante essa coisa da força do SUS, né? Dessa ideia do SUS. Para mim, que não sou da saúde, assim, eu fico muito impressionada. Eu falo, até falo, a gente sempre fala, para mim é uma aventura utópica, assim. Quando você está lá no Pará, depois de horas e horas num barco, você vê um barquinho chegando num lugar onde as crianças não são nem registradas, as crianças não existem, né, para o Estado brasileiro, o SUS chega. Então, para mim é uma coisa muito impactante, assim. E tanto isso como essa aventura, na minha opinião, assim, virou uma política de Estado, mas é uma coisa muito fora do sistema capitalista, assim, quase uma fresta de esperança mesmo de uma outra sociedade. O quanto as pessoas querem mostrar isso para o mundo. Então, acho que a campanha teve muito a ver com isso. Esse engajamento era porque era o SUS, né? Era porque era um filme que falava do SUS. Então, isso foi muito bonito de ver, assim, a campanha, o SUS no Oscar, que na verdade era o SUS para o mundo, né? Eu Eu interpreto um pouco tirei os assim. comentários, então não sei se ele está aí. Ele prometeu que viria a vê-las, o José Renato Rabelo, que vocês conhecem bem, né, da Fundação Maurício Grabois, ele disse que estava aí assistindo vocês. Vocês acham? Eu já vou interromper. Não. É, O todo Renato, mundo, né? São os dois. a gente ama o Renato. Renato, se você estiver aí, a gente ama você. Vocês acham que o filme de vocês pode ter um papel de um daimon, assim, um espírito para as pessoas que não sabiam o que era o SUS direito, que criticavam o SUS? Vocês acham que vocês podem despertar em algumas pessoas? Olha, peraí, olha o que é o SUS. Quer dizer, vocês podem fazer acordar algumas pessoas com o filme de vocês? Não É. sei se a gente espera. A gente fica muito feliz, assim, quando isso acontece com unidade básica também, quando estudantes, pessoas que estão começando a entender o mundo, sabe? Tem uma coisa, assim, de gente jovem, nova, que olha e fala, nossa, eu nem sabia que isso existia, não sabia, então ainda não tá com as coisas cristalizadas todas já numa caixinha do que pensa, sabe? Eu acho assim, não só essas, mas a gente se encanta muito, né? Quando vem depoimentos de pessoas que falam, nossa, você abriu os ovos, esse filme foi importante, porque daí eu decidi que eu quero trabalhar com saúde, eu decidi que a saúde pública é importante, eu vi o quanto que. Então, acho que são coisinhas, sabe? Não é que a gente acha que o filme vai mudar toda, mas é mais um tijolinho para ajudar na Ou transformação. pessoas que falam, agora minha família É. entendeu o que eu faço, a importância do meu trabalho, né? Porque às vezes é visto como não está num lugar Sim. chique. Bom, e interessa Então, às operadoras de saúde que o SUS seja cada vez mais fraco, né? Que a saúde pública seja deteriorada. Interessa muito para algumas pessoas. Vocês são muito meninas, mas daqui a alguns anos, eu vou encerrar porque Helena tem um filho, né? Uma filha? Nossa! tem Filhos. três, Tininha tem 2 filhos, não é? Tá. Vocês têm dois, filhos para uma filha e um cuidar. filho. Daqui a 10, 20 anos, como é que vocês gostariam de ser lembradas por causa desse filme? Quer dizer, o que vai dizer para você, puxa, me senti honrada de fazer esse filme? O que você gostaria que lembrassem de vocês por causa desse filme? Pergunta de psiquiatra.
sei, eu acho que o filme ele tem essa importância histórica, né? Então, acho que se fosse para ser lembrado, é ser lembrado como um filme que durante uma pandemia, num governo da morte, num governo que estava fazendo tudo contra, assim, nada do que era preconizado, ao contrário, né? Estava levando as pessoas a morrerem mesmo, um governo genocida. Foi feito um filme para mostrar a resistência do SUS e das pessoas que estavam lutando pela vida, sabe? Eu gosto muito dessa perspectiva histórica de que a gente fez uma coisa num momento que era muito importante fazer. Espero que a gente não viva mais esses momentos tão terríveis quanto a gente viveu nesses 4 anos, mas a gente fez justamente nesse momento em que a arte era nada valorizada e que de alguma forma a gente deu um jeito, arrumou uma maneira de conseguir um recurso para ir filmar essas pessoas, assim. Que seja uma coisa, né, que seja importante para a história, assim. Para a gente elaborar isso, elaborar esse luto aí, né? Eu acho que a gente ainda não elaborou enquanto sociedade. É uma tragédia muito Acho que grande. agora a gente começa a enterrar os nossos mortos, né? Que a gente tinha. Então, para que o filme contribua para isso, para que quando a gente conseguir olhar lá na frente, olhar para esse passado, a gente seja capaz de fazer uma reparação histórica, que esses crimes Sem sejam anistia. Sim. sem anistia, porque são crimes contra a humanidade, né? Então, que o nosso filme contribua para isso, para contar a história. Eu acho que vão ter outros diretores, outras pessoas, outras diretoras que vão contar essa história mais para frente, depois de ter elaborado mais esse tempo. Mas eu acho que a gente teve um papel ali no calor. No calor. E aí eu acho que isso de Pessoas alguma forma fica. estão preparadas, né? Não sei se agora, se você acha, tá, que as pessoas vão começar a fazer o luto, mas a gente sentiu durante esse ano que muitas pessoas ainda não querem entrar em contato com isso. Assim, olha o filme, sobre Covid, não, a gente também Covid e tal, mas é um trauma coletivo mesmo, de não querer olhar muito para isso ainda. E vocês são muito modestas, porque eu acho o seguinte, o trabalho de vocês e da equipe de vocês me lembra muito aquele correspondente de guerra que está arriscando a sua vida e que está ali na frente para trazer a notícia, para filmar, para mostrar, porque eu acho que vocês foram muito corajosas, muito bravas no seu dia a dia, né? Vocês eram correspondentes de guerra, correndo risco o tempo todo. Eu acho que isso tem que ser muito louvado também. Bom, meninas, muito obrigado. Eu sei que o Walter Sintra mandou você me dar uma mensagem, né, Helena? Não foi isso? É. Ai, meu É que nós Deus, vamos fazer qual um é? sarau de Noel Rosa, tá É bom? um sarau. Isso, Gente, isso, verdade. Eu ouvi exatamente. Quer ele dizer, falando isso. quem tinha que me dar a notícia é comentei. você, eu é que estou dando a notícia para você. Tá? Não, porque a gente tem um cunhado que é do samba, eu comentei com ele tudo isso, que sabe muito de música também. Mas Isso. a gente que queria te agradecer Sim, muito. pela sua sensibilidade, por convidar a gente para estar aqui, por ter assistido o filme com tanta abertura. É uma honra para a gente estar É aqui. uma Muito honra obrigada. para mim olhar para duas mulheres como vocês. Isso me deixa muito comovido. Tá? Um super beijo. Beijo para vocês, beijo para quem está assistindo. Beijo para Ana Paula. Ela não gosta que de trouxe a ser gente chamada aqui. de Ana. E todo... Paula. 9 de Paula. março nos cinemas, não é isso? Tá, quando 9 for de março lá, nos 9 cinemas. de março nos cinemas. Tá, que a gente tem Instagram, tudo a gente posta quando for. Se alguém quiser, enfim, saber mais coisas, conversar. E tem o Ana Peta, Instagram do Helena Quanto Peta. Falta o Ar? A gente tá.
Arroba E Isso. tem o. quando falta o ar. Tchau. Tchau. Obrigado.